A mansão se erguia como um monumento de vidro e concreto em um dos condomínios mais exclusivos de São Paulo. Um refúgio silencioso, onde o único som era o zumbido distante da cidade. Dentro, a opulência era fria e calculada. Na imensa sala de jantar, uma mesa de mogno para 12 pessoas estava posta para apenas uma. Pratos de porcelana, talheres de prata e taças de cristal refletiam a luz pálida que entrava pelas janelas, iluminando um banquete sofisticado e completamente intocado. No centro de tudo estava Hector, um homem de 45 anos, CEO de um império tecnológico. Vestia um terno impecável, que parecia uma armadura, mas seu rosto carregava o peso de uma fadiga que nenhuma fortuna poderia aliviar. Ele era um rei em um castelo vazio, o mestre de um universo que lhe oferecia tudo, exceto o que ele realmente precisava. A quebra na rotina foi sutil, mas para um homem que vivia de ordem e controle, foi como um terremoto. Ele esperava o almoço pontualmente às 13 horas, servido por sua empregada, Janaína. Mas o relógio marcou 13h05 e o silêncio permaneceu inalterado. Ele chamou seu nome uma vez, a voz grave ecoando pela vastidão da sala, mas não houve resposta. Uma onda de irritação, desproporcional à pequena falha, subiu por seu peito. Não era sobre a comida, era sobre a previsibilidade, a única coisa que o mantinha funcional. Levantou-se, o movimento rígido e deliberado, e seus sapatos caros soaram como marteladas no piso de mármore enquanto ele caminhava pela casa, decidido a encontrar a fonte daquela perturbação em seu mundo perfeitamente orquestrado. Ele a encontrou nos fundos da propriedade, em um canto do jardim impecavelmente cuidado que ele raramente visitava. Escondida atrás de uma fileira de arbustos floridos, como se não quisesse ser vista, estava Janaína. Ela estava sentada no chão, com as costas apoiadas contra o muro, e em seu colo havia um simples pote de plástico. Ao seu lado, um menino pequeno e pálido, com olhos grandes e cansados, olhava para ela com uma adoração silenciosa. Hector parou, oculto pela folhagem, e observou a cena que se desenrolava. Com uma colher, Janaína cuidadosamente dividiu o único ovo frito de seu prato de arroz e feijão, dando a maior metade para a criança. Era um ritual íntimo e sagrado, um banquete de amor realizado na clandestinidade, a poucos metros de uma mesa farta, onde a solidão era o prato principal. Aquela imagem quebrou algo dentro de Hector, uma barreira de gelo que ele construiu ao redor de seu coração por anos. O contraste entre seu banquete solitário e o prato humilde de Janaína, dividido com tanto sacrifício e ternura, foi devastador. Ele não viu apenas uma empregada e seu filho. Ele viu o fantasma da família que perdeu, o eco do amor que o dinheiro jamais poderia comprar de volta. A riqueza que o cercava pareceu subitamente vulgar e sem sentido. Por um instante, o CEO desapareceu, e em seu lugar ficou apenas um homem assombrado pela culpa e pela perda. Ele deu um passo à frente, o som de um galho quebrando sob seu sapato anunciando sua presença. Janaína se assustou, o rosto corando de vergonha, e foi então que a voz de Hector, mais frágil do que ele pretendia, cortou o silêncio do jardim. Janaína, o que está acontecendo aqui? A vergonha queimou o rosto de Janaína, um calor que subiu rápido e a fez baixar os olhos para o prato simples em seu colo. Sua primeira reação foi esconder o filho, como se pudesse protegê-lo do olhar inquisidor daquele homem poderoso. A voz dela saiu como um sussurro trêmulo, carregado de desculpas, explicando que Lucas tinha uma consulta de rotina no hospital público naquela manhã e que ela não teve coragem de deixá-lo sozinho para voltar ao trabalho. Era o único momento do dia que tinham para ficar juntos, para compartilhar uma refeição, mesmo que fosse apenas arroz, feijão e um ovo frito. Ela se escondeu ali, no fundo do jardim, para não incomodar,
para não quebrar a ordem daquela casa onde sua presença deveria ser funcional e invisível. A humilhação de sua pobreza nunca pareceu tão exposta quanto naquele instante, sob o sol da tarde e o julgamento silencioso de seu patrão. Hector não ouviu as palavras dela, não de verdade. Ele apenas via a cena, e a imagem se sobrepunha a uma memória dolorosa que ele passara anos tentando enterrar. Ele viu sua própria filha, com seus cachinhos loiros e sorriso fácil, sentada na grama de um piquenique que nunca mais aconteceu. A lembrança o atingiu com a força de um soco no estômago. O fantasma da família que o dinheiro não pôde salvar. O contraste entre o banquete intocado que o esperava na sala de jantar e aquele único ovo, dividido com um amor tão desesperado e puro, desmantelou a armadura que ele vestia. Ele não era um CEO avaliando uma falha de sua funcionária. Era um pai enlutado, um homem oco, testemunhando a forma mais genuína de riqueza que ele jamais possuiria novamente. A dor da perda, adormecida por tanto tempo, despertou com uma fúria avassaladora. Num impulso que desafiou toda a lógica e o controle que definiam sua vida, Hector deu um passo à frente, ignorando o tecido caro de sua calça de grife. Ele se ajoelhou na grama bem cuidada, colocando-se no mesmo nível de Janaína e do pequeno Lucas. O gesto foi tão inesperado que fez Janaína recuar, assustada. Com a voz embargada, uma fragilidade que ele não expunha a ninguém, Hector disse as palavras que mudariam tudo. Nenhuma criança deveria comer no chão, e nenhum banquete deveria ser comido sozinho. Por favor, venham se sentar à mesa comigo. Não foi uma ordem, mas um apelo. O pedido de um homem que, de repente, percebeu que a solidão era uma fome muito mais cruel do que a falta de comida. Ele estendeu a mão, não como um patrão, mas como um anfitrião que precisava desesperadamente de companhia. A caminhada daquele canto escondido do jardim até a imensa sala de jantar foi o trajeto mais longo e silencioso que os três já fizeram. O som dos sapatos caros de Hector no mármore polido era a única coisa que quebrava a tensão. Janaína segurava a mão pequena de Lucas com força, o corpo rígido de medo e incredulidade. Ela se sentia uma intrusa, uma peça fora do lugar naquele cenário de luxo e frieza. Lucas, por outro lado, olhava para tudo com os olhos arregalados de uma criança que entrava em um castelo de contos de fadas. O teto alto, os quadros na parede, o brilho dos cristais, tudo era um universo distante de sua realidade, de corredores de hospital e do pequeno apartamento onde moravam. Hector os observava pelo canto do olho, sentindo um misto de culpa e uma estranha, quase esquecida, sensação de calor no peito. Sentados à mesa de mogno, o contraste era ainda mais gritante. Lucas, pequeno e frágil, em uma cadeira que parecia um trono, olhava para o prato de porcelana à sua frente. Hector, movendo-se com uma delicadeza que surpreendeu a si mesmo, levantou-se e serviu a criança pessoalmente, cortando um pedaço de filé e colocando uma porção de purê ao lado. Ele fez perguntas simples sobre a escola, sobre seus desenhos favoritos. Aos poucos, quebrando a barreira da desconfiança, Janaína começou a falar. Contou sobre a leucemia de Lucas, sobre o tratamento desgastante no hospital público, as noites em claro, a luta diária para conciliar o trabalho com os cuidados do filho. Ela falava sem autopiedade, com a força serena de uma mãe que aceitou sua batalha e estava determinada a vencer um dia de cada vez. A história de Janaína se desdobrou sobre a mesa farta, cada palavra expondo uma realidade que Hector, em sua torre de marfim, jamais poderia ter imaginado. Ela descreveu as longas filas para conseguir uma senha de atendimento, o cheiro de antisséptico que parecia impregnado em suas roupas, a angústia de ver o filho sentir dor e não poder fazer nada além de segurar sua mão. Hector apenas ouvia, a comida em seu prato esfriando, esquecida. O mundo dele,
feito de fusões, aquisições e lucros trimestrais, pareceu subitamente falso e insignificante. Ele estava diante de uma guerra real, travada com coragem e amor, e se sentiu envergonhado por sua própria cegueira. É incrível como as maiores batalhas são travadas em silêncio, longe dos nossos olhos. Se histórias como essa tocam você e te fazem enxergar o mundo de outra forma, considere se inscrever no canal. Seu apoio nos permite continuar trazendo esses relatos à luz, movido por uma necessidade de agir, de fazer algo que realmente importasse. Hector fez a primeira oferta. Ele falou sobre os melhores oncologistas do país, sobre hospitais particulares com tecnologia de ponta, sobre tratamentos que o dinheiro poderia comprar. Ele disse que arcaria com tudo, que não era um problema. Mas, para sua surpresa, Janaína balançou a cabeça recusando. Havia orgulho em seus olhos, mas também medo. Ela não queria caridade. Não queria se sentir em dívida ou dar margem para que pensassem que ela estava se aproveitando da situação. Sua dignidade era a única coisa que lhe restava, e ela a protegia com a ferocidade de uma leoa. A recusa dela criou uma barreira invisível entre eles, uma muralha de desconfiança que Hector não sabia como transpor. A negativa de Janaína forçou o Hector a confrontar a si mesmo. Ele se trancou em seu escritório naquela noite, a mansão mais silenciosa e vazia do que nunca, e se perguntou sobre suas verdadeiras motivações. Era um desejo genuíno de ajudar ou uma tentativa egoísta de preencher o vazio deixado por sua filha, de comprar uma segunda chance para ser pai? O medo o paralisou. O medo de se apegar àquele menino frágil, de investir seu coração em uma batalha que poderia ser perdida. Reviver a dor da perda era um terror que o assombrava. Ele havia construído seu império sobre uma fundação de controle e distanciamento emocional. E agora, uma mãe e um filho ameaçavam demolir tudo, forçando-o a sentir novamente, a arriscar tudo o que ele mais temia: a vulnerabilidade. A vida, no entanto, não esperou por sua decisão. Alguns dias depois, o estado de saúde de Lucas piorou drasticamente. Uma ligação de Janaína, com a voz embargada pelo pânico, informou que ele havia sido internado às pressas, com uma febre alta e uma infecção grave. A fragilidade da vida do menino se tornou uma realidade palpável, urgente. Hector sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A notícia o tirou de sua paralisia autoimposta e o jogou no centro da crise. Não havia mais tempo para dilemas internos ou medos existenciais. Uma criança estava lutando pela vida, e ele tinha os recursos para talvez mudar o desfecho daquela história. A hesitação se transformou em um senso de responsabilidade que ele não sentia há muito tempo. Essa mudança abrupta em seu foco não passou despercebida. No escritório, sua distração era evidente. Ele passava horas em ligações que não eram sobre negócios, sua mente claramente em outro lugar. Seu irmão, um homem ambicioso e pragmático que era sócio na empresa, começou a questioná-lo. As perguntas eram sutis no início, disfarçadas de preocupação, mas carregadas de suspeita. Quem era essa mulher para quem ele transferia grandes quantias de dinheiro? Por que ele estava tão envolvido com a doença do filho de uma empregada? Os sussurros começaram a circular, insinuações de que o grande Hector, o gênio da tecnologia, estava sendo manipulado, talvez perdendo o juízo, colocando em risco o império que construíram juntos. A pressão externa começou a se somar ao seu tormento interno. O ponto de virada veio em uma tarde chuvosa, no corredor frio e impessoal do hospital público. Hector encontrou Janaína encolhida em uma cadeira de plástico, o rosto pálido e devastado. O médico acabara de lhe dar a pior notícia possível. A quimioterapia convencional não estava mais fazendo efeito. O corpo de Lucas estava fraco demais e a doença agressiva demais.
A única esperança, uma chance remota, era um tratamento experimental caríssimo, disponível apenas em uma clínica especializada nos Estados Unidos. A sentença soou como o fim. Para Janaína, era como se o mundo tivesse desabado, deixando-a soterrada sob o peso da impotência. Naquele momento, o que uma mãe não faria por seu filho. É essa força que nos conecta. Se você sente essa conexão e quer acompanhar mais jornadas de superação, junte-se à nossa comunidade se inscrevendo. É um gesto simples que faz toda a diferença para nós. Ao ver o desespero absoluto nos olhos de Janaína, algo dentro de Héctor se rompeu de vez. A dor dela ecoou a sua própria dor de anos atrás, a mesma impotência que ele sentiu quando perdeu sua família. Naquele instante, todas as suas dúvidas, medos e barreiras desapareceram. Não se tratava mais de caridade, culpa ou redenção. Tratava-se de lutar pela vida de um menino que, de alguma forma, havia se aninhado em seu coração. Ele se aproximou dela, o som de seus passos ecoando no silêncio do corredor. A decisão já estava tomada. Ele não iria apenas oferecer ajuda. Ele iria mergulhar naquela batalha com tudo o que tinha, com toda a sua fortuna e toda a sua alma. Aquele não era mais o problema de Janaína. Era a luta deles. A ação de Héctor foi imediata e instintiva. Uma força que o impulsionou para fora de sua paralisia e o levou diretamente ao epicentro da dor. Ele atravessou a cidade em tempo recorde. O motor de seu carro de luxo, um rugido abafado contra a batida frenética de seu próprio coração. Ao entrar no hospital, o cheiro de antisséptico e o zumbido das luzes fluorescentes o atingiram como uma onda, um ambiente que ele associava à perda e à impotência. E lá estava ela, no final de um corredor deserto, uma figura encolhida em uma cadeira de plástico laranja, tão pequena e frágil que parecia prestes a se quebrar. Janaína não chorava. Seu sofrimento era um silêncio pesado, uma estátua de dor com os ombros curvados sob um peso invisível, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede, como se o mundo ao seu redor tivesse simplesmente deixado de existir. Ele se aproximou sem fazer barulho, os sapatos caros estranhamente silenciosos no piso de linóleo. Por um momento, ele apenas a observou. O arquiteto de um império, sentindo-se completamente desarmado diante da forma mais crua de sofrimento humano. Então, em um gesto que desafiava a distância que sempre existiu entre eles, ele se ajoelhou à sua frente, assim como fizera na grama de seu jardim. Ele segurou as mãos frias dela entre as suas. Um contato que a fez estremecer e finalmente erguer o olhar. A voz dele saiu firme, mas carregada de uma emoção que ele não se preocupou em esconder. Janaína, olhe para mim. Isso não é caridade. Não estou fazendo isso por pena ou para limpar minha consciência. O que você e o Lucas fizeram por mim nas últimas semanas. Vocês não têm ideia. Vocês me deram um motivo para acordar de manhã que não fosse apenas para acumular mais zeros na minha conta bancária. Os olhos dela, vermelhos e inchados, buscaram os dele, tentando decifrar o significado daquelas palavras. A confusão em seu rosto era evidente, uma barreira de descrença que Héctor precisava derrubar. Ele apertou suas mãos com mais força, como se pudesse transferir sua própria determinação para ela. Eu não vou deixar que isso aconteça, ele continuou, a voz ganhando uma intensidade feroz e protetora. Você me ouviu? Ele não é apenas o seu filho, lutando sozinho. A partir de agora, ele é o nosso filho. E nós vamos lutar por ele juntos, com tudo o que temos e tudo o que eu posso comprar. Nós vamos para os Estados Unidos, vamos encontrar os melhores médicos, vamos mover céus e terra. Nós vamos trazê-lo de volta para casa. Essa luta não é mais só sua, é nossa. Foi a confissão que se seguiu, que finalmente quebrou a última barreira de sua resistência. Com a voz embargada, Héctor contou a ela sobre sua própria filha,
sobre os cachinhos loiros e o riso que costumava preencher a casa agora silenciosa. Ele falou sobre o acidente, sobre a culpa que o corroía por dentro, a sensação de que toda a sua riqueza e poder não serviram para nada quando ele mais precisou. Eu pensei que essa parte de mim estava morta, enterrada com ela. Ele admitiu, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Mas então eu vi o Lucas, naquele jardim, com aquele sorriso frágil. E foi como ver um fantasma bom. Ele me fez sentir de novo, Janaína. Ele me fez querer ser um pai novamente, salvar a vida dele. É a única maneira que eu conheço de tentar salvar o que restou da minha. Janaína o ouviu em silêncio, e as lágrimas que escorriam por seu rosto agora carregavam um peso diferente. Não eram mais lágrimas de puro desespero, mas de uma catarse dolorosa e libertadora. Ela viu a verdade nos olhos daquele homem, uma dor espelhada que conectava seus mundos tão distantes. Naquele corredor frio de hospital, sob a luz impessoal, eles não eram mais patrão e empregada. Eram duas almas quebradas, dois pais dispostos a tudo por uma criança. Ela finalmente assentiu, um movimento quase imperceptível, mas que selou um pacto mais forte que qualquer contrato. A ajuda dele não era mais um favor, mas a fundação de uma nova e improvável família, forjada na dor e unida pela esperança. Juntos, eles se levantaram, não mais sozinhos, mas como um exército de dois, prontos para a maior batalha de suas vidas. A viagem para os Estados Unidos foi um borrão de aeroportos, corredores de hospitais e noites em claro, mas movida por uma determinação inabalável. Hector, usando sua rede de contatos e sua fortuna como armas, abriu todas as portas, garantindo que Lucas tivesse acesso ao tratamento experimental que era sua única chance. Janaína, ao seu lado, nunca vacilou. Ela se tornou a rocha, a fonte de calma e amor, que mantinha o pequeno Lucas sorrindo mesmo nos dias mais difíceis. Os meses se arrastaram. Cada pequena melhora celebrada como uma grande vitória. Cada revés enfrentado com uma coragem renovada. E então, em uma manhã ensolarada de primavera, veio a notícia que eles mal ousavam sonhar. A remissão. As células cancerígenas haviam desaparecido. As lágrimas que rolaram pelos rostos de Hector e Janaína não eram de dor ou medo, mas de um alívio tão profundo e avassalador que parecia lavar a alma, selando para sempre o vínculo forjado na adversidade. O retorno ao Brasil marcou o início de uma vida completamente nova. A mansão, antes um mausoléu de vidro e concreto para a solidão de Hector, transformou-se em um lar. O silêncio foi substituído pelo som das risadas de Lucas correndo pelos corredores, pelo barulho de brinquedos espalhados pelo tapete da sala e pelas conversas tranquilas durante o jantar. Agora, uma refeição compartilhada por três. Hector, com a ajuda de seus advogados, deu o passo que seu coração já havia dado há muito tempo. Ele entrou com o pedido de adoção de Lucas, tornando-se legalmente o pai que ele já era em espírito. A relação com Janaína floresceu em uma parceria de profundo respeito e carinho. Uma família não de sangue, mas escolhida, construída sobre as ruínas da dor e cimentada por um amor resiliente e incondicional que curou as feridas de todos eles. A transformação de Hector não se limitou às paredes de sua casa. A experiência de lutar pela vida de Lucas e testemunhar a dura realidade enfrentada por tantas famílias o mudou para sempre. Ele percebeu que sua vasta fortuna, antes um meio de se isolar do mundo, poderia ser uma ferramenta poderosa para a mudança. Assim nasceu a Fundação Alimento e Cura, uma organização dedicada a oferecer não apenas suporte financeiro para tratamentos de câncer infantil, mas também dignidade. A fundação garantia refeições nutritivas e de qualidade para as famílias nos hospitais,
para que nenhuma mãe ou pai precisasse se esconder em um jardim para dividir um único ovo com seu filho. Héctor mergulhou no projeto com a mesma paixão que antes dedicava aos seus negócios, encontrando um propósito que nenhum balanço financeiro jamais poderia lhe proporcionar. 5 anos depois, em uma tarde quente, Héctor, Janaína e um Lucas de 12 anos, saudável e cheio de vida, estavam em frente ao hospital público onde tudo começou. Eles inauguravam uma nova e moderna ala pediátrica, construída inteiramente com fundos da fundação. Uma placa de bronze na entrada levava o nome da organização, um símbolo permanente de como a dor pode ser transformada em esperança. Enquanto observavam as crianças e suas famílias entrando no novo espaço, Héctor passou o braço pelos ombros de Janaína e Lucas, unindo sua família em um abraço apertado. A jornada deles nos lembra que a maior cura, muitas vezes, começa com um simples gesto de enxergar o outro. É para que mais relatos de esperança como este possam ser contados que a sua inscrição é tão importante. Ela nos dá a força para continuar.